Olá, olá, seja bem-vindo a mais um programa Prova Final. Você já sabe que esse programa é uma parceria da Rede LFG com a TV Justiça. Meu nome é Elizabeth e nós vamos trabalhar aqui a matéria de Direito Empresarial. Mas antes, deixa eu lembrar como funciona o nosso programa. Nós temos 3 blocos. E no primeiro bloco, nós vamos desenvolver o tema do dia. O tema de hoje, especial para você, que presta exame de OAB, que presta concurso, e até mesmo você empresário, você credor de toda a natureza. Nós vamos falar sobre os credores na falência. E aí? A empresa está quebrando? Será que eu tenho algum privilégio? Será que trabalhador fica tranquilo porque ele está na frente dos outros? Você vai ter que esperar para assistir o nosso tema do dia. Mas no nosso segundo bloco, o Pergunte ao Professor. O momento que os nossos amigos que nos enviaram as suas dúvidas vão poder aí ter essas dúvidas esclarecidas e, claro, sempre a oportunidade de aprofundar melhor o tema. Mas, claro, no final, para você saber se aprendeu mesmo aquilo que a gente conversou, vamos para o X da questão. No X da questão, 2 perguntas que já caíram em provas anteriores para que a gente descubra qual é o erro, qual é o acerto. E aí, posso contar com você no nosso programa de hoje? Então, vamos começar com o tema do dia. Então, agora, no nosso tema do dia, falaremos sobre a qualificação dos credores, o lugar onde os credores ficam dentro de um processo falimentar. Bom, você já sabe que quando se fala de falência, é porque o empresário ou a sociedade empresária tem mais dívidas do que patrimônio. Então, já está claro que muita gente vai ficar sem receber. E é por isso que o legislador, para que não tivesse que deixar à escolha ou ao critério do juiz, definiu regras para ordenar esses credores dentro de um processo falimentar. Então, saber em que lugar você está na falência significa, na maioria das vezes, se você vai receber ou se você vai ficar sem receber absolutamente nada. Daí, a grande importância do nosso tema. Quando a gente fala de classificação dos credores, nós estamos falando tanto dos credores que pediram a falência e que, portanto, desde a inicial estão nesse processo, como também dos credores tributários, como também dos trabalhadores e de tantos outros que ainda entrarão nesse processo de falência, por meio de um procedimento de habilitação, na maioria das vezes. Agora tem um detalhe, para começar a nossa conversa. Tem um tipo de credor que não se habilita. Ele não vai se habilitar na falência. Ele vai ingressar com pedido de restituição. Que tipo de credor que ingressa com pedido de restituição? Aquele credor que é proprietário do bem. Então, por exemplo, uma determinada empresa foi decretada falida. A partir desse instante, as portas se fecham e se presume que tudo o que está lá dentro é da empresa. O problema é que pode ser que alguns bens, ou muitos, não sejam da empresa. Sejam de um funcionário, seja de um sócio, até mesmo de outra empresa. Pense, por exemplo, nas máquinas de café, nas máquinas que tiram cópias, que podem estar naquela empresa em comodato, como arrendamento mercantil. Veja, o fato é que o proprietário não é a empresa. Pois então, todo credor que tiver a propriedade do bem ingressa com pedido de restituição. E, na verdade, ele só tem que provar que ele é o dono. Quando o juiz, dentro de um procedimento e dentro do contraditório,
tiver a convicção que o bem realmente é de terceiro, ele restitui, ele entrega esse bem para o terceiro. E detalhe, hein? Se o bem pereceu por alguma razão, o juiz vai entregar o valor correspondente ao bem. E isso tudo assim que tenha dinheiro no caixa. Então, esse credor do pedido de restituição não terá que esperar a falência inteira. Ele simplesmente entra com o pedido, o bem é separado e assim que a questão seja resolvida, é entregue para ele esse bem. Beleza? Portanto, o credor proprietário, ele tem preferência absoluta. Olha só, você que achava que era o trabalhista, já percebeu que não é bem assim, não é? Então, credor de arrendamento mercantil, credor de alienação fiduciária ou simplesmente o proprietário está na frente. Logo em seguida, nós temos os credores extraconcursais. Nome diferente. Como é que eu sei que um crédito é extraconcursal? Fácil. É aquele crédito que surgiu depois da decretação da falência. O importante aqui não é a natureza. O importante é a origem. Por exemplo, os honorários do administrador judicial. O administrador judicial era o antigo síndico na lei anterior. Então, o administrador é nomeado na sentença e ele começa a trabalhar depois da sentença. Portanto, não há dúvida, certamente é um crédito extraconcursal. Agora, e o credor tributário? Pode ser extraconcursal? Pode. Pode se a origem desse crédito, e aí vamos usar uma linguagem mais técnica, se o fato gerador aconteceu depois da decretação da falência. Agora, se esse mesmo crédito tributário tem o seu fato gerador antes da decretação, nós estamos falando de uma outra classificação, tá bom? Então, olha, o crédito tributário, até mesmo o crédito trabalhista, até os contratos podem ser extraconcursais. Quais são os critérios? Fácil. Apenas esse crédito tem que ter surgido depois da decretação da falência. Então, veja se você entendeu por enquanto. Em primeiro lugar, o credor que é proprietário, que não se habilita, entra com pedido de restituição. Em segundo lugar, os credores extraconcursais, que são aqueles que vieram depois da decretação da falência. E agora sim, os credores concursais. Mas percebeu que antes dos concursais, olha que já tem crédito, já tem valor para ser pago, hein? Quando nós chegamos nos concursais, que estão ali detalhadamente classificados no artigo 83 da Lei 11.101 de 2005. E lá no artigo 83, o primeiro da lista, o primeiro entre os créditos concursais, é o credor trabalhista, até que enfim, e o acidente de trabalho, o crédito decorrente de acidente de trabalho. Então, cuidado, o credor trabalhista, ele não tem privilégio absoluto. Percebeu que antes dele, a gente já conversou que existiam os credores que são proprietários e os extraconcursais. Outro detalhe, o credor trabalhista, ele tem um limite para estar nesse lugar. O seu limite é de até 150 salários mínimos. Então, veja só, se o seu crédito trabalhista for maior, por exemplo, de 200 salários mínimos, você vai habilitar o crédito inteiro, mas o administrador judicial vai desmentir